Há muitos anos atrás, eu, Lídia Garcia, ainda uma menina, filha de Isabel Francisca Garcia e Guido Leandro Garcia, e meu pai, me levaram à música, ao caminho da música. Como? Me matricularam num curso de piano numa grande escola no Rio de Janeiro. E foi lá que eu, hoje, professora aposentada, me formei na área de música em piano e me especializei em iniciação musical e vim para Brasília. E eu, Leide Rafael, minha mãe, eu reputo-a como a minha fantástica pedagoga, porque minha mãe, ao lavar roupa no Rio Maracanã, numa medida de sobrevivência e de cuidado com os filhos, ficávamos todos juntos. E o ficar juntos era estudar. E ela tomava as lições enquanto quarava a roupa, enquanto batia a roupa nas pedras, enfim. E a minha mãe, ela só tinha o 2º ano primário, mas era uma mulher extremamente culta. Eu terminei o 1º grau, eu olhei para trás para a história da minha família e fui meditar e refletir na realidade da história da minha família. Então, geração de bisavós e bisavós, trabalhando na lavoura, sendo explorados por usineiros de cana-de-açúcar por parte de pai, por parte de mãe, sendo explorados por fazendeiros lá no quilômetro de Valença. Aí, geração da minha avó, empregadas domésticas, saíram tudo do quilombo lá de Valença, com 8 anos de idade, as mulheres, né, com 8 anos de idade, para trabalhar em casas de família na zona sul do Rio de Janeiro. Não ganhavam um tostão, quer dizer, trabalho escravo. Aí, geração da minha mãe, eu olhei para trás e observei metade empregada doméstica, também, na zona sul do Rio de Janeiro. A outra metade trabalhando em fábrica no Rio, ganhando um salário mínimo. Eu não quero ser empregada doméstica, eu não quero trabalhar em fábrica, eu quero ser professora. Eu me chamo Margarete. Margot é um apelido fortíssimo que ficou. E desde 12 anos de idade, até pouco tempo, eu fui militante do Partido Comunista Brasileiro, do antigo Partido Comunista Brasileiro. Nesse processo, dei de encontro aos movimentos sociais, sobretudo com foco na questão da mulher, e a questão da mulher trouxe a minha cor. Ao trazer a minha cor, esse aspecto foi se reforçando enquanto identidade, enquanto exercício dessa identidade em todos os âmbitos da minha vida. Eu sou Marisete Ribeiro da Costa de Miranda, professora, e vamos começar falando sobre minha vida. Eu fui alfabetizada com uma cartilha chamada Caminho Suave. O título é lindo, maravilhoso. Mas o meu caminho nos primeiros anos da escola não foi um caminho suave, né? Foi um caminho marcado. Hoje eu identifico nitidamente que por preconceito, sim. Eu sou do tempo em que os alunos negros, eles não sentavam facilmente à frente em sua sala de aula. Eles sentavam atrás. E somente por milagre poderia algum ocupar uma cadeira à frente. E eu fazia todo mês um sacrifício do milagre. Me vi professora, dentro de uma sala de aula, com essas experiências de mundo muito diferenciadas das experiências do espaço da escola. Isso foi dando uma certa
capacidade, competência para enxergar e reconhecer o que acontece com a criança negra no contexto escolar formal. E com muita facilidade de acolher as crianças negras. Mas como professora, o mais difícil, a aceitação, não era com as crianças. Quando eu tive algum problema, foi com o pai de aluno. Porque a criança, ela se deliciava, ela tinha uma vivência tão boa em sala de aula que ela não fazia essa diferença, ela não tinha essa leitura. Mas muitas vezes, quando eu estava em ambiente público e que as crianças me reconheciam, às vezes as mães puxavam a criança, quando a criança, minha professora, minha tia, a mãe puxava, porque a mãe não me conhecia, porque como eu era de uma área, da área de artes, eu não era professora de sala de aula, aquela que fica todo dia. Então, a aceitação, nunca tive problema com criança. O magistério me escolheu. E por que eu estou dizendo que o magistério me escolheu? Eu, quando criança, nas igrejas que meu pai dirigia, eu já dava aula para criança na escola bíblica dominical. Essa formação na universidade traz para a mulher negra um desafio muito grande. Eu morando no subúrbio, eu teria como opção, estudando lá em Laranjeiras, eu tenho que pegar um ônibus, o trem até a Central e novamente outro ônibus. Já nessa época eu já era mãe de 3 filhos. Quando eu não tinha com quem deixar as crianças, eu os levava comigo. Onde toda a minha turma era minha cúmplice de tomar conta de criança. Mas estava exigindo de todos um carinho, né? Uma sensibilidade para que aquela estudante mulher pudesse não perder seu sonho. Eu vivi todas as dificuldades e algumas ações que toda mulher negra, homem negro, criança negra sofre. Preconceitos, problemas de estar nos lugares como uma pessoa igual às outras. Ou seja, da hora que eu levanto até a hora que eu deito, eu lido com N situações, né, ao longo do dia na sociedade. Então, isso já me move pela necessidade de ver, de querer uma transformação na sociedade e na vida de outras pessoas também. Em 1958, eu comecei a minha militância no Renascença Clube, onde conheci o pai dos meus filhos, e de lá levantamos a bandeira da negritude, que não foi interrompido com a nossa vinda para Brasília. Inclusive, nos deu até mais força para sermos militantes históricos do movimento negro. O que é o movimento negro? O movimento negro é quando pessoas se reúnem para defender e para colocar a sua postura, a sua posição, colocar as dificuldades e os direitos que nós, brasileiros negros, temos que ter dentro da nossa sociedade brasileira. Num determinado ano, por volta de novembro, mais ou menos, juntaram todos os alunos da escola que eu trabalhava, os que eram candidatos à retenção. Os alunos retidos, que iam ficar retidos, eram alunos que não iam passar de ano. E o que eu deparei? Uma professora que estava ali, negra, com uma turma negra. E vi a necessidade de ter um olhar mais apurado para além da minha sala de aula. Então eu passei a observar o dia a dia desses alunos ao longo da semana, né? E observei que a maioria deles também eram alunos encaminhados para as equipes, né, especializadas lá de apoio à aprendizagem, encaminhadas para a orientação, né, educacional. Então eram tidos como os alunos problemas da escola em todos os sentidos, de disciplina, de aprendizado,
né? E eu fui aprofundando cada vez mais o porquê. Por que renegar essas crianças? Por que essas crianças não aprendem? Por que essas crianças não querem vir para a escola? Por que essas crianças se rebelam? Por que essas crianças ficam violentas? Por que elas batem? Por que elas apanham? Por que deixar tanta criança sofrendo assim? Porque a criança negra não nenhuma diferença de mim mesma. Eu me via em cada criança que passava pela minha sala de aula, que estava sofrendo, chorando com o bullying, com o dito bullying, né? Ou seja, o racismo mesmo. A invisibilidade, a incapacidade de construir a sua identidade, a impossibilidade de se reconhecer como ser social. Tudo isso para mim era muito familiar. Era eu mesma. Tinha uma dificuldade. Mas tinha muito pouca capacidade de compreender o contexto onde eu estava. E transpus o muro da escola para tentar entender na família. Então eu passei a fazer visitas às casas dos alunos. E tamanha foi a minha surpresa quando cheguei na casa de um deles, que pensaram que eu inclusive estava indo lá para reclamar, né? Então eu conversando, no início da conversa com a mãe, apareceu um tio e já foi logo falando, né? Eu não sei o que ela quer com o macaco na escola, porque eu já falei para ela que o macaco não aprende. E ele falava aquilo de uma forma assim tão naturalizada, que era como se o nome da criança fosse macaco. Então, daí eu percebi que eu precisava fazer algo urgente, né? Urgente por aqueles alunos, mas algo que eu tivesse também que transpor e alcançar a comunidade. Então, as primeiras ações que eu resolvi fazer foi dar visibilidade a esses alunos. Eu gostaria de relatar uma experiência muito interessante que eu tive como diretora eleita pela comunidade escolar. Durante todo o tempo que eu dirigi a escola, eu refiz, junto com a comunidade escolar, o currículo da escola. Incluímos durante todo o ano a história e cultura da África, dos afro-brasileiros. E o que me deixou mais feliz foi nos 300 anos de Zumbi dos Palmares, quando nós tivemos aquela marcha Zumbi dos Palmares. A escola inteira se mobilizou. Nós passamos aquele ano inteiro trabalhando as questões étnico-raciais. Durante essa trajetória como professora, embora a Lei 10.639 ainda não tivesse sido assinada ou identificada ou promulgada, nós, militantes e principalmente professoras negras, que naquela época faziam parte do grupo de movimento negro, então trabalhávamos já dentro das suas salas de aula. Como eu já disse, com a história do negro, a verdadeira história, com poesias, com cenas de teatro, com peças de teatro, com música. E tivemos a oportunidade de, mesmo trabalhando com poucos alunos negros, dar àqueles outros alunos não negros a identidade. Nesse movimento surgiu a culminância de todo o nosso trabalho de movimento social reunido na Lei 10.639. E assim que surgiu a lei, eu comecei a cientificamente me organizar. Comecei a didaticamente, cientificamente, falar do ponto de vista acadêmico. Então, o meu olhar hoje está sobre a atuação do professor que vai trabalhar com a criança negra. Enquanto regente, muito antes da
da Lei 10.639, eu já trabalhava. Então, quando a lei saiu, eu fiquei muito feliz porque ela veio como me dar uma segurança de que o que eu estava fazendo, eu estava indo no caminho certo. Né? Isso foi importante para o reconhecimento, inclusive dentro da escola, de algum profissional que ainda não acreditava que esse trabalho era importante, como nós temos até hoje, alguns que não acreditam, né? Que haja essa necessidade. Então eu queria incentivar professoras e professores negras e negros a se candidatarem a dirigir escolas públicas. Porque as maiores dificuldades que eu tive, enquanto eu estive na Secretaria de Estado de Educação, para trabalhar essa temática, foi com as diretoras e os diretores. Não foram com os meus colegas e as minhas colegas. As maiores dificuldades foram com as diretoras e diretores. E você, como professora negra, você como professor negro, se candidatando, ganhando a eleição, você vai estar ocupando o espaço de poder e você vai ter a oportunidade de estar trabalhando essas questões, fomentando o trabalho com essas questões do projeto político-pedagógico durante todo o ano. Então eu acho que a lei ela veio me dar essa segurança maior. Né? Eu celebrei muito. Se hoje eu sou uma professora de arte, agradeço ao meu pai, que me mandou um recado através de um livro, que ele pagou durante meses. E esse livro está na minha casa. E foi esse livro que me empoderou quando eu ia dar aula no Mackenzie. Porque uma professora que tinha alunos que iam para a Europa, para o Louvre, para os mais fantásticos museus de arte, como nós vamos daqui ali para a rodoviária, porque lá é um espaço de pessoas que se utilizam da educação, mas com muito poder, com muito dinheiro, porque eles podem pagar o melhor, e naquele quadro eu não poderia deixar também de ser a melhor. Eu só fui a melhor, muitas das vezes nas minhas aulas, porque eu utilizei exatamente essa coleção de livros como meu pai me deu. Sem ter ido a um museu na Europa, nos Estados Unidos, na América Central, seja lá onde for. Bom, eu gostaria de frisar que nós tivemos uma ação muito bonita em Brasília, em 1978, que foi o movimento Ação Cor Coração. A palavra coração dividida em várias palavras, cor, ação e coração, que foi primeiro seminário que nós negros fizemos em Brasília, que hoje resulta em muito das nossas lutas, com a participação de Clóvis Moura, João Rufino, professor Cabenguelê, Lourdes Teodoro, artistas brasileiros que vieram a Brasília para discutir a questão racial. Junto com os indígenas também, nós tivemos várias parcerias, porque eles também têm aquele grande problema de terem a sua raça disseminada. Então o movimento negro, como Zumbi, como Quilombo de Zumbi, ele está aí para juntar e não separar.